é fundamental construir esse debate junto aos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente porque na Câmara ele já começou, né, gente? Na semana retrasada, iniciou o debate das audiências públicas da Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão da Câmara a debater o tema. O calendário apresentado pelo Arthur Lira, junto com o governo, é para que na segunda metade de maio já seja instalada a comissão especial, que é quando se debate o mérito e quando é possível construir o relatório que vai ser votado no plenário. Ali tem algumas alterações, mas eu coloco essa construção, esse plano que eles apresentaram para vocês terem uma noção do que se trata, porque é muito... Obrigada. Porque é muito acelerado o processo e exige muita mobilização e engajamento de todos nós. A PEC 32, primeiro que ela surge num momento completamente descabido e absurdo, né? Todas as nações, países do mundo estão numa outra lógica. Hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de debater com o Paulo Guedes, ele esteve presente na nossa sessão online. Não é uma boa experiência, mas é necessário pela tarefa que a gente desempenha. E o que eu pude dizer, e ele, inclusive, no momento, falou com muito orgulho de que o Brasil é o único país do mundo que está levando adiante as suas reformas estruturais num contexto de pandemia. Ele se gaba daquilo que, na verdade, hoje é o maior absurdo no nosso país, porque no mundo inteiro se chegou à conclusão óbvia de que é necessário, em especial no momento de crise tão profunda como a que a gente vive hoje, o papel do Estado, os investimentos públicos, em especial nas áreas estratégicas e sociais, que somente o Estado tem capacidade e condição de investir, justamente porque o seu papel é olhar para o atendimento aos interesses da população. Ele está se gabando de fazer uma lógica inversa. Teve votação da autonomia do Banco Central esse ano, já foi aprovada a regime de urgência de privatização de uma série de empresas públicas. Eles têm um plano apresentado para esse ano, privatizar Correios, Eletrobras, Petrobras, uma série de empresas que são inclusive lucrativas, apesar de não precisarem ser, justamente por serem empresas públicas e estratégicas. Eles querem destruir o Estado brasileiro no momento que ele se mostra mais necessário. E a PEC 32, ela serve para desestruturar o serviço público, né? A gente debate muito, e é correto que se debata isso, os impactos diretos pro funcionalismo público, e é também importante desmistificar, porque, claro, a maioria do pacotão atinge aqueles que seriam os futuros servidores públicos, mas ele também tem consequências para os atuais, principalmente do ponto de vista da estabilidade, da possibilidade de demissão, de manutenção. Então, é importante apresentar, porque eles criam um pouco esse argumento para tentar impedir, né, a resistência, a mobilização, para enganar um pouco os servidores, para eles acharem que eles não têm nada a ver com isso, e, bom, deixa para quem? Para as próximas, para as futuras gerações que queiram ingressar no serviço público, mas também porque a PEC 32, ela tem um impacto direto nos serviços públicos, né, não só nos trabalhadores que garantem o funcionamento, a abertura, o atendimento da população, em especial por conta de um princípio que eles querem introduzir, que hoje é absolutamente estranho à lógica da administração pública, que é o absurdo princípio da subsidiariedade, que é basicamente existir o Estado, o papel, a prestação de serviços do Estado, somente quando a iniciativa privada não der conta, não estiver presente. O que é bastante grave, porque a lógica de funcionamento da atuação da iniciativa privada, obviamente, se pauta pelo lucro, e não pelo atendimento com fornecimento de política pública. A empresa privada não faz política pública, faz serviço, faz mercadoria, vende coisas, ela não está ali para garantir o funcionamento da sociedade, pensar no bem-estar, o que é muito diferente de quando a gente garante o Estado como prioritário. E aí eu peguei o finalzinho da fala do João Domingos, e é exatamente isso, eu vejo a PEC 95 como a compressora, ela é a grande responsável pelo desencadeamento de todas as outras reformas e destruição do Estado brasileiro. Isso para mim também ficou bastante claro agora no debate sobre o auxílio emergencial, ou mesmo sobre um outro debate que nós fazemos paralelamente a isso, que é o da reforma tributária, já há muitos anos. Nós pautamos a necessidade de taxar mais o andar de cima e aliviar para o andar de baixo, né? Lucros e dividendos,
grandes fortunas, modificação da alíquota de imposto sobre herança, para que a população mais pobre possa ter alívio nos seus tributos e a população mais rica ter mais contribuição, né? Quando a gente fala de rico, é de milionário, bilionário não é a classe média brasileira. Mas a emenda constitucional, né, que gerou o teto de gastos, faz com que mesmo essa futura e possível arrecadação através da reforma tributária não possa ser revertida em investimento nas áreas sociais, porque a lógica fiscalista faz com que o Estado não possa investir naquilo que ele deve. E aí é isso, tem sempre dinheiro para pagar a dívida pública, tem sempre dinheiro para manutenção do privilégio de poucos, né, daqueles que estão muitas vezes na casta política, na casta do judiciário, e para a maioria do povo, até por conta dessa lógica da emenda constitucional, acaba não tendo todo o orçamento que a população produz como retorno real, imediato de investimentos e de melhorias no seu bem-estar, no seu cotidiano. Agora, durante a pandemia, no ano de 2020, houve a aprovação do chamado orçamento de guerra, que foi justamente a suspensão dessa lógica fiscalista, a suspensão de todas as medidas de ajuste para garantir que o Estado pudesse, inclusive através do endividamento, de emissão de moeda, enviar orçamento para os estados e municípios para constituir hospitais, sejam de campanha ou estruturação na saúde, ou mesmo para garantir o auxílio emergencial. Foi uma política necessária no ano de 2020, essa exceção que vários governos do mundo estão criando, inclusive de governos liberais. Tem até uma grande discussão, frisson, né, sobre o que acontece com o Biden nos Estados Unidos, que longe de ser um comunista ou um bolivariano, mas que compreende, porque é uma lógica, inclusive, racional de funcionamento do capitalismo, do funcionamento dos serviços, né, de que é necessário ter investimento extra para garantir mais injeção de dinheiro na economia no momento de estagnação, de recessão. Aqui no Brasil, metade da população está passando fome, as pessoas elas dependem de auxílio emergencial, que hoje está em cerca de R$ 150, que se você comprar arroz, feijão, óleo, gás, acabou a grana das pessoas, ou seja, não tem condição de fazer a economia girar, a situação é bastante grave, sem política também de geração de emprego, e essa política de renda, a perspectiva de crescimento econômico não existe. Então, é uma lógica burra, na verdade, ela é contra o desenvolvimento, contra o funcionamento da sociedade. E aí a emenda constitucional, aí a proposta da PEC vem nesse contexto de criminalização dos servidores, de endemonização da figura do Estado, da substituição dela pela figura da iniciativa privada, ou seja, tudo aquilo que está, inclusive, assegurado em diversos capítulos, incisos da Constituição Federal, acabam sendo revistos, perdendo a validade. Então, é uma reforma, é uma mudança da Constituição, não só no que diz respeito a essa reforma específica, mas ela é desestruturante de toda a Constituição de 88. Ela vai ter um desencadeamento, inclusive, nos serviços de saúde, de assistência social, de educação. Ela vai fazer uma revisão da lógica como o Estado brasileiro funciona. E, claro, vai atingir diretamente aqueles que trabalham diretamente nos serviços públicos, com o fim da estabilidade, com a mudança na lógica de entrada no funcionalismo público. Você vai criar o quê? Duas castas, aquelas que são as carreiras de Estado e aquelas que são outras, ou seja, que passam no concurso público, mas que ainda vão precisar de um tempo de avaliações, inclusive avaliações que não estão muito claros qual vai ser o método, porque na administração pública o compromisso precisa ser com o atendimento, com a garantia do serviço e não com o puxa-saquismo, muitas vezes, do superior, que é um pouco da lógica que eles tentam instituir a partir do momento em que você tem que garantir mais compromisso com a chefia direta do que com aquilo que você se comprometeu à medida em que foi aprovado um concurso público, e também rever uma série de conquistas que o funcionalismo público teve, justamente porque se lá atrás se fez uma escolha, né, de que o servidor público não teria direito ao fundo de garantia, ao FGTS, haveria compensações que tem a ver com as conquistas ao longo do desenvolvimento da carreira. A proposta deles é simplesmente liquidar com esses temas todos, que é o estímulo, né, para o bom trabalho, para o desenvolvimento nas carreiras, que é licença-prêmio, a possibilidade de ter adicional, por tempo de carreira, por função que você exerce, que é incorporada ao salário,
promoção por tempo de serviço, querem alterar, inclusive, algumas lógicas de parcelas indenizatórias do Estado, mudar a forma como eu já mencionei, que você pode ser demitido do serviço público, inclusive abrindo mão de sentenças judiciais do transitado em julgado, você pode ter um processo de demissão mais imediata, sem poder ter direito a recorrer a todas as instâncias judiciais necessárias, e o que para mim é o mais grave, que é a constitucionalização disso tudo, né? Você estruturar na Constituição brasileira mudanças que não são simplesmente cosméticas, mas que revêem completamente a forma como o Estado se organiza. Portanto, é bastante grave e é bastante urgente a nossa capacidade de resposta e de mobilização. Não é o momento mais adequado, como eu já disse, eu tenho a impressão que é de propósito que eles fazem isso, né, quando diziam que iam passar a boiada, não se tratava só da boca para fora, eles estão querendo fazer justamente isso, se aproveitando, inclusive, de preconceitos que existem sobre os servidores, como se fossem uma espécie de marajás ou de privilegiados, beneficiados num país em que tem muita gente passando fome, perdendo renda, ficando desempregada, enfim, querem usar esses elementos todos para convencer a população. Existe também um cerco da grande mídia, a gente ouve falar muito pouco, né, dos espaços oficiais sobre a reforma administrativa, sobre o que ela de fato significa para a população, quando mencionam, colocam mais como um discurso revanchista sobre os servidores do que sobre o papel dos serviços públicos para o atendimento da população. Por isso, cabe a gente a pressão direta, seja aos deputados eleitos nas regiões, seja aqueles nos quais a gente não votou, mas que tem servidores públicos e que tem a população que depende de serviços públicos em todos os lugares, precisam ouvir a nossa voz, a versão da população, porque a coisa está bastante acelerada, como eu coloquei para vocês. Claro, tudo é muito incerto, existem muitas... O governo é um gerador de crises por si só, né? Mas a gente também não pode contar tanto com a sorte, tem que contar mais com a nossa capacidade de articulação e de luta. Por isso que é tão importante essa atividade com todos e todas vocês, e que a gente siga mobilizado e preparado para intervir com qualidade nesse processo. O calendário é mais ou menos esse. Até a metade de maio, querem fazer as audiências todas na CCJ, para votar ainda no final de maio o relatório da constitucionalidade e da admissibilidade, para que em junho já seja instalada uma comissão especial. Então, precisamos desde já estar atentos, fortes e com capacidade de intervenção para a coisa não se tornar uma tragédia muito grande que vai impactar todas as futuras gerações e a forma como o Estado brasileiro se organiza para a maioria do seu povo.